Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 21 de dezembro de 1931. Um ato contínuo é como luz, ordem e sentinela da criatura. Quem são as depositárias de Jesus? Campos e mares divinos. Meu abandono no fiat divino continua. Seu poder se impõe sobre mim e quer que eu reconheça em cada um de meus atos como vida de meu ato para poder estender com seu poder os novos céus de beleza, de amor, para poder reconhecer em meu ato o seu ato, que não pode fazer coisas pequenas, mas grandes, que deve maravilhar a todos o céu e que possam fazer concorrência com todas as suas obras. Em troca, se eu não reconheço, o meu ato não se presta a receber a potência do ato da divina vontade. Em meu ato fica ato de criatura e de potência fica a parte. Ó vontade divina, faz que eu te reconheça sempre para poder encerrar em meu ato tua potencialidade constante e glorificante de obras de tua vontade adorável. Depois, enquanto pensava assim, o meu amado Jesus fez a sua breve visita à minha pobre alma e disse-me: minha filha, reconhecer o que pode fazer minha vontade no ato da criatura forma o ato divino nela. E neste ato, como fundo, põe o princípio divino, e conforme se vai formando assim, a investe de sua imutabilidade, de modo que a criatura sentirá em seu ato um princípio divino que não termina jamais, e uma imutabilidade que jamais se muda. Ouvirá em si o som do sino de seu ato contínuo, que faz seu curso contínuo. Este é o sinal se a alma tem recebido em seus atos o princípio divino. A continuação, um ato prolixo diz que Deus habita nele, e em seus atos diz confirmação no bem. Por, porque é tanto valor a graça potência de um ato contínuo que preenche os pequenos vazios de intensidade de amor, as pequenas fraquezas a que a natureza humana está sujeita. Então, a permanência da criatura no bem, né, quando ela já não mais fica oscilante em fazer o bem, a permanência sabendo que Deus realmente está reinando naquela criatura, porque ele não pode ser distinto do bem, né? Deus é o bem puríssimo. Tudo que está ordenado, tudo que está puro, você vê a imagem de Deus. Então não tem como, né, ele se igualar, ele fazer qualquer coisa, né, numa criatura que oscila entre o bem e o mal. Então, assim, quando você percebe que a sua alma realmente está caminhando somente em direção ao bem, sempre fazendo o bem continuamente, sem mudanças, né? E sem mudança, porque Deus é imutável. Aí você percebe, né? O Espírito Santo te conduzindo para estar estável, né? Numa situação estável. Então, como Jesus falou com Luísa, né? Que o, o bem que a gente faz com ele continuamente, né? Ela adquire a imutabilidade que jamais muda, né? E este é o sinal se a alma tem recebido em seus atos o princípio divino. A continuação, um ato prolixo diz que Deus habita nela, e em seus atos diz confirmação no bem.
porque, porque é tanto o valor, a graça, a potência de um ato contínuo que preenche os pequenos vazios da intensidade de amor, as pequenas fraquezas a que a natureza humana está sujeita. Pode-se dizer que um ato, uma virtude contínua, é como o juiz, a ordem, a sentinela da criatura. É por isso que me importo tanto que os teus atos sejam contínuos, porque eles têm o meu interior, e se não forem contínuos, eu envergonhar-me-ia do meu ato, no teu. Então, né, como é que Jesus, ele poderia, né, se sentir bem se ele estando na criatura e a criatura ficasse oscilante entre o bem e o mal? Então, iria se envergonhar, igual ele está falando com Luiz aqui, né? Ninguém poderia olhar para a criatura e ver a Deus. Como é que você pode olhar e ver a Deus se você vê uma pessoa que ora está fazendo bem, ora não está fazendo bem, ora é virtuoso, ora não é virtuoso, né? Porque Deus é imutável, Deus não perde, não nada para ele perde, né? Tudo é, é uma ordem concreta. Então é por isso que me importa tanto que os teus atos sejam contínuos, né? Olha, minha filha, é tanto ímpeto de amor que quero ser reconhecido em tudo o que fiz por amor das criaturas. Mas isso não por outra coisa senão para dar. Sinto a necessidade de dar. Quero formar as depositárias de minha vida, de minhas obras, de minhas penas, de minhas lágrimas, de tudo, mas estas não saem de mim se não são reconhecidas. Ao não reconhecê-las, me impede de aproximar-me para pôr nelas o que tanto amor quero dar. E além disso, ficarão sem efeito, seriam como tantos cegos que não veem o que os rodeia. Então, a divina vontade, né, ela está sempre ao nosso redor, sendo que, sempre querendo estar e dar, né, poder dar à criatura o reino da divina vontade, mas são poucos que reconhecem. São poucos que reconhecem verdadeiramente o que é viver na divina vontade. Então Jesus ele está sujeito a ficar esperando que aquela pessoa, que aquela criatura, que aquela alma reconheça e possa, né, considerar a vontade divina. Então, assim, se a pessoa não corresponder, se ela não tiver correspondência, ele fica sem poder ajudar, sem poder organizar aquela alma, né? E a pessoa fica como cega, né? Sem entender o que é a divina vontade. Ao contrário, reconhecer é vista a alma que faz surgir o desejo e o amor, e portanto a gratidão a mim, que tanto quero dar e com zelo conservam o meu tesouro depositado nelas, e nas circunstâncias se servem de minha vida como guia, de minhas obras para confirmar suas obras, das minhas dores como sustento das tristezas delas, e das minhas lágrimas para se lavarem se estiverem manchadas. Então, tudo, né, que Jesus passou, a gente vai ter o como mérito dele, né? As lágrimas de Jesus, o sofrimento de Jesus, né? Tudo vai lavar a nossa alma, né? A gente se sente fazendo parte de tudo, né? Da criação, da redenção e da santificação, né? Com esse, com esse jeito de participar da vida de Jesus. E como estou contente de que se sirvam de mim e de minhas obras para se ajudar. Foi essa minha finalidade ao vir à terra, para ficar como seu irmãozinho no meio a elas e dentro delas como ajuda em suas necessidades. Enquanto me reconhecem, eu não faço outra coisa que refletir nelas para selar o bem que conheceram, quase como o sol, que com refletir com sua luz sobre as plantas e sobre as flores comunica a substância da doçura e das cores, não aparentemente, mas na verdade. Então, se queres receber muito, trata de conhecer o que fez e faz minha vontade na criação, o que fez na redenção, e eu serei generoso, e nada te negarei do que te faço conhecer.
Isso é uma coisa muito, muito, muito importante, porque é, eu tenho pouco tempo, né, que comecei a prestar atenção em reconhecer a, a criação e a redenção, porque a gente já leu no livro, a gente já leu na Bíblia, né, sobre a criação, tudo, sobre a vinda de Jesus, os evangelhos e tal. Mas o fruto verdadeiro dessa passagem, dessas passagens para a gente, é, é algo que santifica, né? E dá uma luz muito grande, né? Quando eu paro hoje para pensar, como eu vejo totalmente diferente a criação, como ela entrou verdadeiramente dentro do meu ser, como eu me sinto parte da criação, como também eu me sinto parte da redenção de Jesus Cristo, como eu passo parte de todas as dores, de tudo porque ele passou, e como eu sei que Deus ele vive no presente, que tudo está acontecendo com ele agora, tudo está acontecendo, então assim, é, não é algo que ficou no passado, não é algo que vai vir só no futuro, está tudo acontecendo agora, né? Nesse exato momento, então é, é, é incrível mesmo você se sentir fazendo parte disso tudo, né? De saber que tudo é feito para o nosso bem, que tudo foi um presente de Deus para nós. Então, assim, tem pouco tempo que eu venho é, usufruindo desses frutos que foi na criação e na redenção. E eu serei generoso e nada te negarei do que faço conhecer. E mais, deve saber que se não me detenho agora para te fazer de mestre, para te fazer conhecer tantas outras coisas que me pertencem, é porque quero dar-te ainda o que te faço conhecer. Não ficaria contente se não tivesse o que dar. E sempre coisas novas para dar à minha filha. Por isso, espero com ânsia que ponha em seu lugar, em sua alma, o que tem conhecido, a fim de que eu tenha como coisa tua, e enquanto as põe em seu lugar, para ajudar-te a arrumá-la, vou acariciando-te, modelando, fortalecendo-te, ampliando a tua capacidade. Em resumo, renovo o que fiz na criação da primeira criatura. Então, eu sinto isso mesmo que Jesus está fazendo com a minha alma, né? Desde há um tempo, né, que ele vem na parte de purificação, né? Ele vai com a graça, com a ação de graça de Deus, ele vem com sua graça me dando o necessário para minha purificação, o necessário para meu entendimento, pela minha inteligência, para abrir tantos véus, né? De tantas coisas magníficas que eu fiquei conhecendo sobre Deus, sobre a criação, sobre o universo, sobre as pessoas, as criaturas. Então, é, isso tudo, né, que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, desde que faça correspondência e queira realmente, né? E peça a Deus por isso, porque eu vivia muito tempo pedindo a Deus que gostaria de amá-lo, de conhecê-lo, né? Então, quando a gente dá esse primeiro passo em direção a Deus, ele dá 1000 passos em direção à criatura. E ele faz isso realmente de fazer a gente conhecer a Ele, amá-lo, né? E ele vai fazer toda a obra na nossa alma, porque a gente não consegue fazer nada. Por nós mesmos a gente não consegue fazer nada. Então, a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus, né? É abrir o coração, esvaziar a nossa alma de tudo, né? Pegar tudo aquilo que não pertence a Deus e jogar fora e deixar uma casa muito limpa para Jesus entrar e poder colocar os móveis no lugar, móveis novos, né, dentro da alma, móveis totalmente novos. Então, assim, quando Deus tem essa vontade de fazer tudo novo, né,
Ele transformar mesmo a nossa casa, a nossa mente, a nossa alma, a nossa história, né? É como se Deus entrasse na história da minha vida e ela se transformasse totalmente, né? Mesmo eu estando aqui na terra, mesmo ainda continuando sendo mãe, filha, amiga, tudo, mas alguém transformado, alguém hoje realmente fazendo a divina vontade, né? Servindo a Deus, amando e conhecendo, né? Cada dia mais conhecendo. E Jesus, ele fala que ele vai modelando, fortalecendo, ampliando a nossa capacidade, né? Sinto isso muito, muito forte em mim, aumentando a capacidade de estudo, de entendimento de muitas coisas, né? Muitas coisas que ainda estavam fechadas para mim, eu sinto hoje abrindo esse entendimento, a palavra, né? Os meus pensamentos hoje eu não tenho mais pensamentos vãos, né? Então, é que os pensamentos vãos eles acabam atrapalhando a gente de meditar, de refletir. Então, quando a gente, graças a Deus, eu perdi, né, esses pensamentos vãos, a partir do momento que minha cabeça ficou totalmente vazia, eu sinto totalmente ela preenchida daquilo que Deus quer que eu faça, daquilo que quer que eu saiba, daquilo que eu quero que eu estudo. Então, a minha capacidade ficou muito maior de entendimento, de reflexão, de um amor maior às coisas de Deus, né? É, hoje em dia mesmo, eu gosto muito de estudar filosofia, algo que para mim há pouco tempo, se alguém chegasse para mim e falasse sobre filosofia, eu achava que é uma coisa, que coisa horrível, não sei o que, coisa de escola, isso tem muito chato, não sei o que, tá, tá, tá. Aí, quando eu fui entender que filosofia é o amor à sabedoria, e eu pensei, meu Deus, a sabedoria é Deus incriado, é Deus puro, a sabedoria é Deus. Como é que eu não vou amar a sabedoria? Aí é que eu fui entender, né? E abriu aquele véu, meu Deus, é lógico que eu quero saber, que eu quero entender, que eu quero saber sobre a sabedoria. Eu quero amar a sabedoria, quero estudar, quero conhecer tantas coisas, né? Que tantos filósofos eles fizeram horas e horas de meditação, de entendimento, né? Igual a gente aqui na Divina Vontade, nós estamos meditando. Esses filósofos, eles ficaram horas e horas debatendo, estudando e chegando a conclusões, né? Grandes conclusões, principalmente nossos filósofos da Idade Média, alguns agora da modernidade, mas principalmente os quatro pilares da filosofia, que é Platão, Aristóteles, Santo Agostinho São Tomás de Aquino. Então, Jesus ele tem essa capacidade de ir ampliando o nosso entendimento, o nosso estudo, né? É ele que vem, né? Fazendo isso com a pessoa. Então, eu deixo aberto para Jesus hoje, ele falar o que ele quiser na minha mente, né? Porque hoje ela está totalmente vazia. Eu tinha muitas coisas na minha cabeça que hoje eu nem lembro mais o que eu tinha na minha cabeça, na verdade. E quando eu estou quieta, assim, inquietude de não estar estudando nada, eu sempre estou com uma música, um louvor, uma coisa assim na minha cabeça. Quando eu vejo, eu estou só rezando, estou só cantando. Não tenho mais nada assim que me preocupa de passado, nem de futuro, nem de presente, nada, nada, nada me perturba mais o entendimento. Então, isso tudo é obra de Deus, né? É obra da criação. Então, é Ele fazendo essa transformação da minha pessoa, das minhas capacidades, da minha alma, né? É Ele me levando àquele centro em que Adão estava, né? Antes de pecar. E me recriando de novo. Ele está me recriando, recriando toda a minha alma, né? Desde a purificação e agora ao entendimento do meu intelecto, né? Porque é, no céu a gente vai ter muito mais a parte intelectual, né?
Então a gente tem que desenvolver nós temos que desenvolver a nossa parte intelectual, de entendimento, né? De saber as verdades da nossa vida, saber sobre a sabedoria, saber sobre Deus, as leis de Deus, né? Tudo isso, né? Então assim, a gente tem que realmente já viver como se a gente estivesse entre os bem-aventurados do céu, que estão lá na glória, né? E eles têm um entendimento, né? Eles estão assim intelectualmente falando entre si. Então é isso que Deus faz, né? Transformar a criatura. Muito mais do que ser coisas minhas que você conheceu e que quero colocar em você, não quero confiar em ninguém, nem sequer em você. Quero ser eu mesmo, com minhas mesmas mãos criadoras, preparar o lugar e colocá-las em você. E para tê-las seguras, a circundo com meu amor, com minha força e ponho por guarda minha luz. Por isso, seja atenta, não deixe escapar nada, e assim me dará o campo para poder te fazer as mais belas surpresas. Então, nós temos que deixar, né, toda a nossa mente, toda a nossa alma pura, santa e livre de qualquer apego às coisas, criaturas, a bens, a estima, a tudo. Nós temos que deixar tudo livre, livre para poder Jesus fazer essa grande obra que Ele quer fazer, né? E trazer cada dia mais belas surpresas, né? Porque ultimamente Deus tem feito muitas surpresas para minha alma, muitas surpresas para o meu entendimento. Depois disso, minha pequena inteligência continuava navegando o mar interminável da divina vontade. E meu sumo bem Jesus acrescentou: Minha filha, nós temos campos e mares divinos intermináveis que estão cheios de alegrias, de bem-aventuranças, de belezas encantadoras de toda espécie, e possuem virtude de fazer surgir alegrias sempre novas e belezas tais que uma não assemelha à outra, mas nestes nossos mares e campos divinos, embora haja coisas e bem-aventuranças inumeráveis, não temos vida que pulsam, enquanto nós somos vida e pulsação de tudo. Também de nossas alegrias, falta-nos o batimento da criatura, que palpite no nosso e comovida enche estes nossos campos e mares inumeráveis. Agora, quer saber quem nos dá a sua vida, não uma coisa nova, pois temos tantas? Quem viva viver em nossa vontade, porque ela, transbordando de nós, forma novos campos e mares divinos, cheios de toda a felicidade possíveis e inimagináveis. E a criatura vem a eles como vida. E temos a grande alegria, é a grande glória que pode nos dar uma vida, e embora esta vida tenha saído de nós, mas é livre de estar ou não estar em nossos campos divinos, e ela perde, sacrifica sua liberdade humana, e nossa vontade toma a liberdade divina, e como vida vive em nossos campos e mares sem confins. Então, é uma troca muito grande a de viver na divina vontade e largar sua vontade humana, né? É, Jesus já até falou, né, que um dos grandes martírios é esse, né, de você fazer a vontade divina e não a sua própria vontade. E você abrindo, né, esse entendimento de saber o que você faz no seu dia a dia, né, que agrada a Deus. Então, assim, a gente vai discernindo. Nós não, o Espírito Santo em nós, né? O Espírito Santo é que faz essa ponte, né? Que liga, né, o ser humano a Deus. Então, ele vem com sua onipotência e nos faz fazer aquilo que o Pai quer, né? E ele vai nos instruindo, nos indicando o caminho, as coisas, tudo, né? Basta a gente acreditar que vai acontecer. E realmente acontecerá. Então, como é belo ver essa vida que amplia seus postos no meio dos apertados grupos de nossa felicidade e alegria, e nelas lança sua semente,
seu grão de trigo, imagem de sua vontade, que aí forma sua espiga, tão alta como realidade e não aparente, da vida palpitante e constante em nosso campo celestial. Ou bem como o peixinho, símbolo também de sua vontade, que, como vida palpita, nada em nosso mar, vive, se nutre, se entretém, nos faz milhares de brincadeiras e recria, não como alegria, mas como vida a seu Criador. Deus ele fica muito feliz, né? Dessa união com a criatura, né? Porque ele gosta de se entreter com o ser humano, né? Ele gosta muito. E principalmente, né, quando tem essa correspondência mesmo, né, de amor. Porque ele fica esperando a nossa correspondência. E quando a gente pode corresponder a ele com amor, com carinho, né? Ele se sente muito, muito bem, né? Ele realmente ele parece que ele recria tudo, né? Toda a humanidade é recriada naqueles atos junto com a criatura. A grande diferença entre aquelas que podem nos dar nossas alegrias e aquelas que podem nos dar uma vida. E por isso podemos dizer: nossos campos estão desertos, nossos mares estão sem peixe, porque falta a vida das criaturas para os encher, para poder dar e receber vida por bem, vida. Então, quando a gente não faz, né, divina vontade, ou as pessoas que não fazem, que não se interessam, não querem nem saber, nem conhecer, é um grande bem que se perde, né? É, você joga fora algo muito, muito, muito maravilhoso, né? É um tesouro inestimável, né? De graças, é um tesouro é, que a gente não tem nem, não consegue nem colocar em palavras todo o bem que é viver na divina vontade. E Jesus fala que essas pessoas, as pessoas que não deixam, né, ele viver, então elas perdem a vida, né? Eles perdem vida por isso, né? Porque falta a vida das criaturas para os encher. Então, agora você deve saber que estes nossos campos e mares estão à disposição daqueles que vivem na terra e que querem fazer vida em nossa divina vontade. Não para aqueles que vivem no céu, porque eles não podem adicionar nem mesmo uma vírgula de mais do que eles fizeram. Essas são as vidas jubilosas em nossos campos divinos. São as vidas que agem, pode-se dizer deles, o que ele fez. Ao contrário, são as vidas constantes e conquistantes da terra que suspiramos e que, enquanto estão na terra, entrem nestes nossos campos e hajam, e façam de conquistador em modo divino. Muito mais que, desde que o homem pecou, saiu de nossa vontade e lhe foram com justiça fechadas as portas destes nossos campos. Agora queremos abrir essas nossas portas, depois de tantos séculos, a quem queira entrar, não forçá-las, mas livremente para fazê-las povoar estes nossos campos divinos, para dar uma nova forma, um modo de vida toda nova criatura e poder receber não obras dela, senão em cada ato seu, vida formada em nossa mesma vida. E agora, né, Jesus está falando que está às mãos das criaturas viver na divina vontade, que não vai ser mais uma vida da criatura, mas a própria vida divina na criatura, né? E as obras serão de Deus, as obras não serão mais da criatura. E essa é a causa de tanto falar sobre minha vontade. A força de minha palavra criadora a disporá, lhes dará o desejo, mudará a vontade humana, e sabendo que quer abrir as portas, tocarão, e eu rápido lhe abrirei, a fim de que eu mesmo fique satisfeito. E tenha o meu povo afortunado, que me dará em troca da minha vida, que dei por eles. A sua vida em troca da minha.
Então, Jesus vai dar a vida dele em troca que nós vamos dar a nossa para ele, né? A gente vai simplesmente se doar inteiramente nas mãos de Deus para ele fazer tudo o que ele quiser com a nossa vida, né? E a gente vai, é como uma vez a Aline até falou, é como se a gente fosse transportado para o céu, né? E fica aqui Jesus vivendo a nossa vida aqui na terra, né? E nunca falei sem obter nada ou em vão. Falei na criação e minhas palavras serviu para formar as coisas admiráveis de todo o universo. Falei na redenção e a minha palavra, o meu evangelho, serve de guia à minha igreja. Serve de luz e sustento. Posso dizer que a minha palavra é a substância e a vida palpitante no seio da igreja. Então, quando Deus fala, ele cumpre. Então, quando ele falou da criação, tudo se fez, né? E agora, se falei e falo ainda sobre minha divina vontade, não será em vão. Não, será, senão que terei seus admiráveis efeitos, e a vida de minha vontade conhecida, constante e palpitante em meias criaturas. Por isso me deixe fazer, e eu disporei as coisas de modo que minha palavra não será palavra morta, mas viva, que dará vida com todos os seus admiráveis efeitos. Muito mais que estes nossos campos e mares celestiais farão de mãe as almas afortunadas que queiram viver neles. As educarão em modo divino, as alimentarão com alimentos requintados, tirado de nossa mesa celestial, e crescê-los de forma nobre e santa, que em todos os seus atos, passos e palavras será claramente escrito. Eles são semelhantes ao seu Criador. Então, é isso mesmo que Jesus me fez refletir sobre isso. Então, quem olhar para a criatura vai ver Deus refletido nela, né? Por conta de que ela vai estar vivendo aqui os passos todos que serão de Deus, e as ações, os atos todos de Deus, né? a, a gente já começa a perceber tudo isso quando a gente no trato com as pessoas, né? E até de um modo mais particular, como a Aline hoje já estava falando hoje de manhã cedo, ela falou uma coisa que as pessoas já não nos perturbam mais em falar que a gente está fazendo uma coisa aqui fora do eixo ou outra, né? Às vezes ela tem alguma coisa para falar só para a gente não confundir, não achar que somos nós que estamos fazendo, que na realidade é Deus, né? Mas Deus ele ordena de uma tal maneira a vida da criatura que vive na sua divina vontade, porque não seria lógico Deus estar vivendo aqui na Terra e está vivendo uma vida desordenada, né? Pelo contrário, ele tem que estar vivendo uma vida ordenada. A gente tem que estar concretamente vivendo em função da missão que Deus quer, né? Da missão que Ele nos dá. E então eles são semelhantes ao seu Criador. Deus ouvirá a melodia de sua voz na palavra delas, a sua força nas suas obras, o seu doce movimento dos passos que corre junto a todos, porque os quer consigo, nos passos deles, e com um arrebatado dirá: Quem é quem me assemelha? Quem sabe imitar minhas doce voz, harmoniosa e forte de poder sacudir céu e terra? Quem tem tanta força de me raptar em suas obras para me fazer trabalhar junto com ela? Quem é? Quem é? Ah, é quem vive em nossos campos divinos. É justo que nos assemelhe em tudo, por quanta criatura é possível. É nossa filha, e basta. Vamos imitá-la, que nos assemelhe, será nossa glória de nossa obra criadora, a suspirada de seu Pai Celestial. Essas almas formarão a nova hierarquia na pátria celestial, onde há um posto reservado para elas, que a nenhum outro é dado ocupar. Nossa, então assim, é,
Jesus acabou de falar que toda palavra que ele profere, ela é cumprida. Então, os filhos da divina vontade, os filhos que vão nascer dessa divina vontade, desse querer divino, vão fazer na pátria celestial uma nova hierarquia, né? Que a nenhum outro foi dado. Então, a nenhum outro, não é a um ou outro, não, a nenhum outro foi dado. Então, é uma promessa que traz um fogo no nosso coração, traz fogo no nosso coração, porque se a palavra dada ela é cumprida, então a gente só pode almejar esse lugar hierárquico lá no céu e ter a plena consciência disso, né? De que viver dia a dia na divina vontade vai nos levar até esse topo, até esse momento de graça de estar no céu, junto com a nossa Mãe Santíssima, os anjos e santos e principalmente com a Santíssima Trindade. Amém, Fiat?